Olá! Bem-vindos a esta análise sobre as ideias centrais de um dos livros mais comentados dos últimos tempos sobre autodesenvolvimento, Hábitos Atômicos, do James Clear. Vamos mergulhar de cabeça nesse assunto. Para começar, uma pergunta que com certeza muita gente já se fez. Por que é que parece uma luta, né? Uma batalha tão grande para manter uma rotina de exercícios, mas ao mesmo tempo é tão fácil cair de volta nos velhos costumes? Pois é essa frustração comum que a gente vai explorar agora. E as respostas para essa frustração toda estão, em grande parte, neste trabalho fundamental. O que vamos fazer aqui é destrinchar os conceitos mais poderosos que o livro apresenta de um jeito bem claro e direto. Então, a primeira grande ideia do livro é a tal da diferença de 1%. E o impacto que é realmente surpreendente que ganhos minúsculos podem ter com o tempo. E para entender isso, nada melhor do que uma história incrível que vem do mundo do esporte. Imagina só, em 2003, a equipe de ciclismo da Grã-Bretanha era praticamente uma piada no cenário mundial. Quase um século de resultados medíocres. Mas aí, tudo mudou quando um cara chamado Dave Brailsford assumiu e trouxe uma filosofia radicalmente simples, a agregação de ganhos marginais. E aqui está o detalhe mais fascinante. Eles não foram atrás de nenhuma revolução, de nenhuma mudança drástica. Eram melhorias minúsculas, quase invisíveis. Coisas como redesenhar os selinhos para ter um pouquinho mais de conforto, passar álcool nos pneus para melhorar a aderência e, acredite se quiser, até contratar um cirurgião só para ensinar os atletas a lavar as mãos do jeito certo para evitar resfriados. E o resultado dessa obsessão toda por detalhes de 1% foi, simplesmente, uma das viradas mais espetaculares da história do esporte. A equipe britânica conquistou 5 vitórias no Tour de France em um período de apenas 6 anos. Eles passaram a dominar completamente um esporte onde antes eram totalmente irrelevantes. E isso tudo ilustra de forma brilhante o poder da composição, sabe? Os hábitos são como os juros compostos do autoaperfeiçoamento. Pequenos ganhos não se somam apenas, eles se multiplicam, criando um efeito exponencial com o passar do tempo. E aqui vem a matemática que é até meio chocante por trás disso. Se uma pessoa melhora só 1% a cada dia, no final de um ano a melhoria não é de 365%, é de quase 38 vezes. Esse número mostra o poder explosivo que a consistência diária pode ter. Essa ideia de pequenas melhorias contínuas nos leva direto ao outro conceito central do livro, a proposta de esquecer um pouco as metas e, em vez disso, focar na construção de sistemas. E é aqui que estaria o segredo do progresso de verdade. Mas, afinal, qual é a diferença? Bom, as metas são o resultado que se quer alcançar, tipo vencer um campeonato. Já os sistemas são os processos que levam a esses resultados, como a rotina de treinos diários. As metas dão a direção, claro, mas são os sistemas que de fato garantem o progresso. E tem uma citação do livro que é muito poderosa. Vencedores e perdedores têm as mesmas metas. E é verdade, né? Todo atleta numa Olimpíada quer a medalha de ouro. Todo candidato a uma vaga de emprego quer a vaga. A meta, por si só, não é o que separa quem vence de quem perde. E isso nos leva à tese central do livro, que está resumida nesta frase: não se sobe ao nível das metas, cai-se ao nível dos sistemas. Ou seja, é a qualidade dos processos diários que determina os resultados, não só a ambição dos desejos. Mas para que os sistemas funcionem, eles precisam estar direcionados para o lugar certo. E isso nos traz para as 3 camadas da mudança e para uma pergunta muito importante. Será que estamos tentando mudar a coisa certa? Porque muitas vezes a nossa abordagem para a mudança está completamente invertida. O James Clear apresenta esse diagrama que parece uma cebola. A camada de fora são os resultados, o que se obtém. A do meio são os processos, o que se faz. E lá no centro, a camada mais profunda de todas é a identidade, aquilo em que se acredita. A mudança verdadeira, aquela que dura, ele argumenta, começa de dentro para fora. E focando nessa camada central, a gente chega a um ponto crucial. Os hábitos são a personificação da identidade. E focar na identidade, essa é a forma mais poderosa de motivação que existe. Olha só, esse exemplo do fumante é genial. Uma pessoa diz, não obrigado, estou tentando parar de fumar. O foco dela ainda está na identidade antiga. A outra pessoa diz, não obrigado, eu não sou fumante. Essa pequena mudança de palavras sinaliza uma mudança profunda de identidade. O objetivo real não é parar de fumar, mas se tornar uma pessoa que não fuma. Para a gente amarrar todas essas ideias, vamos dar uma olhada no próprio título do livro.
Primeiro, a palavra hábito. É isso, uma rotina, uma prática que a gente executa regularmente, muitas vezes de forma automática. E agora, a segunda parte, atômico. Essa palavra tem um duplo significado incrível. Primeiro, se refere a algo muito, muito pequeno, a unidade fundamental de um sistema. Mas também se refere a uma fonte de imenso poder, de imensa energia. Um hábito atômico, portanto, é uma pequena prática que libera uma energia extraordinária. Agora, vamos revisitar o efeito composto, que é a chave de tudo isso, para entender por que a paciência é uma virtude. Não, mais que isso, é absolutamente essencial nesse processo todo. A analogia do cubo de gelo explica isso perfeitamente. Imagine a temperatura subindo de -4 para -1 grau, e nada visível acontece. O gelo continua lá, sólido. Mas no momento exato em que atinge 0 grau, uma transformação enorme ocorre. O ponto crucial é, não foi aquele último grau que fez o trabalho todo sozinho. Foi todo o aquecimento que foi se acumulando que tornou a mudança possível. E esse gráfico aqui visualiza essa ideia. A gente espera que o nosso progresso seja uma linha reta, sempre subindo. Mas a realidade é bem diferente. Existe o que o autor chama de platô do potencial latente. O trabalho está sendo feito, a energia está sendo acumulada, mas os resultados ainda não apareceram. E isso cria o vale da desilusão, que é aquele momento perigoso em que a maioria das pessoas desiste. Essa citação do cortador de pedras, que está no livro, reforça essa ideia de um jeito lindo. Não foi a última martelada que quebrou a pedra, mas a soma de todas as 100 marteladas que vieram antes. O sucesso é o resultado de um esforço acumulado e, acima de tudo, persistente. Então, o ponto central de tudo isso é o seguinte: os hábitos diários estão construindo ativamente o futuro de cada um. O sucesso não vem de uma grande transformação feita uma única vez na vida, mas sim da soma de pequenos hábitos diários consistentes. E, para encerrar, fica uma ideia muito poderosa para reflexão. Cada pequeno hábito é como um voto para o tipo de pessoa que se deseja ser. A pergunta que fica no ar é: para qual futuro os votos diários de cada um estão sendo lançados?